Para os biólogos de hoje, a Baixa Floresta Tropical e a vizinha Cordilheira dos Andes são laboratórios para explorar as ideias de Darwin. No decorrer dos próximos dias, a equipe de Schneider irá procurar ratos, sapos, morcegos, aves e lagartos durante o dia e a noite. Tanto aqui na floresta tropical quanto no alto das montanhas. Ao comparar os dois grupos de animais, eles esperam compreender melhor como o meio ambiente em mudança pode desencadear a evolução de novas espécies. É impossível não ficar maravilhado com o fato de haver tantos tipos de espécies diferentes aqui. Há 12 espécies de primatas. Há 550 espécies de aves que foram identificadas aqui. Há centenas de espécies de sapos bem aqui nesta pequena área. Por que existe tamanha diversidade aqui? Vamos ver o que temos. Coisas espantosas. O ornitólogo Tom Smith quer comparar o tamanho dos bicos das aves da floresta tropical com os que ele espera encontrar nas montanhas. Qualquer diferença mínima pode dar pistas sobre como e por que novas espécies surgem. Assim como os bicos dos tentilhões das vizinhas Ilhas Galápagos que estimularam Darwin a pensar na década de 1830. Darwin viu que os tentilhões que coletara tinham bicos de formatos únicos, adaptados aos diferentes tipos de alimento nas ilhas. Ele imaginou que aquelas diferentes espécies de tentilhões eram todas descendentes com modificações de uma população ancestral comum que havia saído do continente. A grande sacada de Darwin foi aplicar esta visão a toda forma de vida. Ver que a grande variedade de vida na Terra, leopardos e líquens, peixinhos e baleias, flores e platelmintos, símios e seres humanos, todos descendem de uma raiz, um ancestral comum. Foi de fato outra de suas respostas radicais, não só dizer que a evolução aconteceu, mas que havia uma raiz de ancestralidade comum a tudo que viveu neste planeta e que nos inclui. Poderíamos interpretar de outras maneiras, como costumo dizer, mais simpáticas. Poderíamos pensar, bem, Deus criou várias linhagens independentes e todas elas seguiram em direções pré-ordenadas conforme o entendimento dele de como um mundo uniforme e harmonioso deveria ser. E Darwin diz, não, isso não existe. Tudo descende com modificações de um único ancestral comum. A chave do pensamento de Darwin em todas as esferas é que, com tempo suficiente e inúmeros pequenos eventos, qualquer coisa pode acontecer, segundo as leis da natureza. Então, seja a elevação de montanhas ou a evolução de novas espécies, todas essas coisas acontecem com o tempo e as mudanças. A floresta tropical contém exemplos significativos. Olhem este louva-a-Deus aqui. Ele está perfeitamente disfarçado de folha. Mas vocês podem ver, se olharem por baixo, que ele é um louva-a-Deus semelhante aos que encontramos em qualquer jardim na América do Norte. Só que este aqui é altamente modificado. Seu tórax é achatado, feito uma folha, e as suas asas são modificadas para parecerem folhas. Dá até para ver as nervuras. Imagine uma população de louva-a-Deus, sendo que uns parecem mais com folhas que outros. Aqueles que parecem folhas tendem a sobreviver e se reproduzir mais que os outros. E assim, várias modificações podem se acumular com o tempo, resultando em um louva-a-Deus praticamente igual a uma folha. Se for colocado em um ambiente ao qual ele não pertença, ele se destaca feito um polegar machucado. Então, espera aí, amigo, onde você pensa que vai? Ele com certeza seria devorado por um predador.
Antes de avançar pela montanha, Smith coleta mais aves para somar ao que havia aprendido na floresta tropical. Qual será o grau de diferença das aves de terras altas? Serão diferentes o suficiente para serem consideradas novas espécies, ramificando-se numa nova direção na árvore da vida? Quando os Andes foram erguidos, isto gerou uma variedade completa de novos habitats. Os animais que estavam na baixa floresta tropical tiveram uma oportunidade enorme de colonizar estes novos habitats, e fizeram isto. A verdadeira questão é se a adaptação a estes novos ambientes pode levar à formação de novas espécies. Em menos de 1 hora de avião, Schneider e Smith vão das abafadas terras baixas para os picos dos Andes castigados pelos ventos. As populações animais fizeram a mesma jornada, mas aos poucos, no decorrer de muitas gerações. E com a mudança de meio ambiente, da floresta tropical às altas e frescas pastagens, populações animais foram forçadas a se adaptar. Estas pastagens ficam praticamente 3 quilômetros acima do nível do mar. As estações não se diferenciam aqui, sendo tão perto do Equador. Mas dizem que o inverno chega toda noite. As temperaturas costumam cair abaixo de zero. Animais não tão bem adaptados não sobreviverão. Os beija-flores são incríveis. Acontece que eles podem baixar a temperatura do corpo 50 graus e entrar em estado de hibernação para suportar as noites frias daqui. Pode imaginar um beija-flor de bico pequeno vivendo numa floresta enevoada a milhares de metros em costa abaixo. E se estes indivíduos quisessem expandir sua área até este habitat, onde as flores são mais compridas, poderíamos esperar que os indivíduos com bicos levemente maiores sobrevivessem melhor. E na verdade há muitos exemplos entre os beija-flores, onde notamos que pequenas diferenças no comprimento de bico fazem uma diferença importante na forma da ave extrair o néctar e na sua boa sobrevivência. Vemos que mudanças no meio ambiente podem ser muito importantes na mudança das características destes animais, na medida em que se deslocam entre ambientes. E acreditamos piamente que, em muitos casos, isto pode ser muito importante na progressão para uma nova espécie. A partir de uma espécie de ave, o ancestral comum, os beija-flores com bicos de diferentes comprimentos evoluíram no decorrer de muitas gerações. E quando estas populações mudam tanto a ponto de não poderem mais se reproduzir entre si, são consideradas espécies separadas na árvore da vida. Smith e Schneider querem ver até que ponto as aves das terras altas têm relação com as aves que examinaram na baixa floresta tropical. Eles comparam cor, comprimento de bico, envergadura de asa, assim como Darwin teria feito. Mas tem outra arma com a qual Darwin nunca sonhou: o DNA. Darwin tinha convicção de que os traços eram passados de geração em geração, só não sabia como. Agora sabemos que a sequência dos 4 blocos químicos do DNA determina os traços de todos os seres vivos. Cada geração transmite esse texto de AS, TES, CES e GES para sua prole. Mas erros ocasionais na cópia, as mutações, podem resultar em novos traços. Ao comparar o DNA, podemos determinar quem é mais próximo de quem, podemos determinar quando tiveram um ancestral comum e quando divergiram desse ancestral. A análise laboratorial revela que o DNA do beija-flor da floresta tropical difere pouca coisa do DNA dos beija-flores das terras altas.
Eles devem ter divergido de um ancestral comum há relativamente pouco tempo em termos de história da vida na Terra, cerca de 3 milhões de anos. Estamos examinando o material genético que faz dos organismos o que eles são. E neste DNA está escrita a evolução da história deles. O fato dos esquemas de todos os seres vivos estarem escritos na mesma linguagem, o código genético do DNA, é uma evidência poderosa de que todos evoluíram a partir de uma única árvore da vida. Como organismos que são tão diferentes podem estar relacionados? Como podemos ter parentesco com plateumintos ou bactérias? Darwin enfatizava que pequenas mudanças apareciam a cada geração e que estas mudanças poderiam se acumular criando enormes mudanças. Não é muito difícil entender como as grandes transições acontecem uma vez que a vida existe há 3,5 bilhões de anos. Darwin realmente acertou em cheio. Bravo! Venha comigo, Squib. Oh, Tom. isso. Emma, você é excelente atiradora. Olá, Parker. Senhorita Wedgwood. Já conhecia o meu primo, Sr. Darwin? Senhor, ele é rápido, hein? O mais rápido do condado. Você mesmo criou? Foi acasalamento com uma fêmea que era bastante veloz. E como se chega a um sujeito feito Squib? Com os mais fracos da ninhada. Ah, mas que absurdo. Squib é tão bom quanto qualquer um desses seus cachorros. Mas é verdade. É com os mais fracos e os monstros que os criadores conseguem gatos sem rabo ou nanicos, como o Squib. Eu me recuso a ouvir essas bobagens. Me leve para casa imediatamente e pare de dizer coisas horríveis. De lobos a galgos, de bulldogs, a sujeitos como o Squib. E o quê? Poucas centenas de anos? Pelo visto, você não acha que falar sobre cães seja interessante? Eu consigo lembrar de assuntos de conversa mais interessantes. Por exemplo, Os romances da senhorita Austen. e o que ela fala sobre a reprodução seletiva? Nada até onde eu saiba. Bom, é uma grande pena. Por que a natureza não produziria tais diferenças? Estas diferentes raças de cães? E por que faria? Qual seria o objetivo? Sobrevivência? Na natureza, um cãozinho como o Squib, que foi o menor da ninhada dele, morreria. Você quase morreu, não foi? É verdade, mas e quanto àquele com um pouco mais de vigor? Ou uma vantagem em virtude a alguma peculiaridade? Por exemplo? Um filhote. Nascido com uma pelagem mais grossa num clima quente seria uma monstruosidade. Mas num clima frio, isto seria uma boa adaptação. O filhote teria uma vantagem. Te peguei. Charles, Emma, deixe-me passar. não, só depois que pagar uma prenda. O que seria? Um beijo. Em mim, em vez de no cão. Pode produzir um cão grande ou pequeno, mas não pode produzir penas num cachorro. Não criar organismos tão miraculosos como o coração e os olhos. Isso só pode ser obra de Deus.